palavra de Deus diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Nós precisamos entender que guardar o coração é algo de muita importância e relevância no relacionamento com Deus. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Nos próximos minutos nós vamos entender isso um pouco mais. Fique comigo. Hoje na cidade de Antonina, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Estamos considerando a declaração de Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. O que significa guardar o coração? Obviamente a Bíblia não se refere ao órgão do corpo que bombeia o sangue, embora também seja importante que você cuide da sua saúde cardiovascular. Mas quando a palavra de Deus fala sobre o coração, está falando sobre o âmago, sobre o íntimo, sobre o centro do ser, sobre aquilo que, assim como o coração determina o funcionamento da vida no corpo, no aspecto natural, aquilo que no plano espiritual nos afeta também profundamente. Aliás, eu não terminei a leitura do versículo. Quando a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, o verso 23 de Provérbios 4 termina dizendo, porque dele procedem as fontes da vida. O que eu e você precisamos entender é que aquilo que afeta o coração afeta o resto da nossa vida. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 19, a Bíblia diz, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ele está falando da água como um espelho, refletindo o rosto de quem olha. E a Bíblia está dizendo que assim como a pessoa que vê naquela água o reflexo exato de como é o seu rosto, o coração é o reflexo exato de quem nós somos. E nós precisamos compreender e entender na perspectiva bíblica que quando santificamos a primeira parte, ou a parte mais importante de algo, como diz Romanos capítulo 11:16, se a raiz é santa, os frutos também são. Quando santificamos a primeira parte, santificamos o resto. A raiz é a primeira parte que aparece quando a semente germina. E ela não é só a primeira, ela é importante porque determina o curso do resto. Mas se oferecemos aquilo a Deus, oferecemos o resto. Qual a importância do coração e por que devemos guardá-lo? Bom, em primeiro lugar, quero destacar que a obra de Deus tem que acontecer em nosso coração. Em Ezequiel 36:26, Deus prometeu, dar-vos-ei um novo coração. Essa promessa vinha desde a antiga aliança e se cumpriria na nova. Em Jeremias 31:3, Deus diz, escreverei em vossos corações as minhas leis. Quando chegamos no Novo Testamento, na primeira mensagem pública do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que a resposta das pessoas que ouviram a palavra foi a seguinte, Atos 2:37, compungiu-se-lhes o coração. E depois se convertem. Nós temos a declaração de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 17, habite Cristo em vossos corações. Então entendemos em primeiro lugar que a obra de Deus tem que acontecer em nosso coração. Por quê? É um lugar estratégico. Se ele for afetado, o resto também será. Quando a Bíblia diz sobre o que você deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pense assim, se você quiser poluir um rio, não precisa sair tentando poluir toda a extensão das suas águas. Basta poluir a nascente. Se você afeta o início, você vai afetar o restante do rio. Com o coração é a mesma coisa. E a Bíblia nos mostra que o coração também é disputado, tanto pelo pecado como por uma ação de Satanás. O pecado começa no coração. Em Gênesis 6:5, a Bíblia diz que Deus viu que todo o desígnio do coração do homem era mau. Em Marcos 7:20 e 21, Jesus diz que do coração do homem procedem todos os males. Em João, no capítulo 13, no verso 2, a Bíblia diz que pôs o diabo no coração de Judas. Está falando do momento em que Judas iria trair ao Senhor Jesus. E depois em Atos capítulo 5, versículo 3, nós lemos o apóstolo Pedro questionando Ananias, porque encheu Satanás o seu coração. Então, reconhecendo em primeiro lugar que a obra de Deus tem que acontecer no coração humano. Em segundo, porque é lá que o pecado começa e Satanás e o pecado vão disputá-lo. Nós precisamos, em terceiro lugar, destacar o que é que Deus diz sobre o coração. Em Deuteronômio 6:5, o Senhor disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Em Jeremias 29:13, o Senhor fala, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso vem no contexto de buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 7, o Senhor diz ao profeta que ele olha o coração e não a aparência. Podemos ainda levar em conta a declaração de Jesus em Marcos 7,
Versículos 6 e 7, falando dos religiosos dos seus dias, ele afirma: o seu coração está longe de mim. O coração, porque o corpo estava presente nos rituais. E em Provérbios 23, 26, nós lemos o apelo feito: dá-me o teu coração. Em quarto lugar, eu quero destacar alguns perigos do nosso coração e a razão de guardá-lo. Em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 9, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. E nós precisamos perceber que muitas vezes o engano tenta se instalar no coração do homem. A Bíblia diz em Tiago 1,26 de pessoas cuja religião é vã. E delas, a Bíblia diz que eles estão enganando-se a si mesmos. E o engano acontece no íntimo do coração. Alguém dedicando-se à religiosidade, acreditando que está se oferecendo a Deus e necessariamente não está agradando o Senhor. Em Hebreus 3, dos versículos 12 até o 15, nós lemos: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz, e aqui ele cita uma passagem bíblica registrada no Salmo 95, verso 7 e 8. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. Devemos cuidar com um coração duro. Quais são as características de um coração duro? Em primeiro lugar, ele fala sobre não termos um coração mau e descrente. Outras traduções dizem um perverso coração de incredulidade. Um dos elementos da dureza do coração é a incredulidade. É a incapacidade de corresponder com Deus. É endurecer o coração para a voz de Deus, a mesma voz que tem o poder de nos inspirar não só a obediência, mas que primeiro desperta a fé. E isso é algo, a respeito do qual eu e você somos exortados a ter cuidado. Mas também a Bíblia fala sobre não ser endurecido pelo engano do pecado. É gente que peca e não reconhece isso, ou gente que mesmo reconhecendo que peca, acaba não se arrependendo. Em Deuteronômio, no capítulo 15, no versículo 7, Deus adverte o seu povo dizendo: não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Quando faltamos com misericórdia para com o necessitado, estamos manifestando um coração duro. Uma outra referência bíblica que demonstra esses aspectos ou desdobramentos de um coração duro pode ser visto em 1 Crônicas, no capítulo 15, no versículo 29. A palavra de Deus fala a respeito de Davi, celebrando diante do Senhor o retorno da arca. Mas a Bíblia diz que Mical, sua esposa, o desprezou no seu coração, o criticou. Um coração excessivamente crítico. Muitas vezes ele denuncia a presença de um coração duro que precisa de cuidado. Nós também precisamos entender que em Marcos 3,5 a Bíblia diz que Jesus se ressentiu da dureza do coração deles. Isso significa que um coração duro dói em Deus, por assim dizer. Mas, por outro lado, a Bíblia diz no Salmo 51, 17 que é um coração quebrantado, Deus não despreza. Então, em vez de um coração duro, precisamos de um coração que se quebra, que não permaneça endurecido, e ele pode ser quebrado diante de Deus. Há outras advertências a respeito de um coração que se exalta contra o Senhor e contra o próximo, e obviamente nós devemos entender quais são esses perigos para que a gente possa evitá-los. E eu termino em quinto lugar, falando de cuidados que eu e você devemos tomar. Se o coração é apresentado como as fontes da vida e aquilo que o afeta as demais coisas, nós precisamos entender que o que colocamos no nosso coração, ele inevitavelmente acaba regendo a nossa vida. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, Jesus diz: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, e no versículo 34, Nosso Senhor diz: porque onde estiver o tesouro de vocês, aí também estará o seu coração. Precisamos guardar o coração, precisamos guardar o que o toca, precisamos guardar aquilo que o atinge e separá-lo para Deus. E, entendendo isso, precisamos saber que devemos encher o coração da palavra. Diversos textos bíblicos falam a respeito disso. O primeiro versículo da Bíblia que eu decorei foi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esdras 7,10 também diz que ele dispôs o coração para Deus, para ensinar a lei, até para servirmos os outros, precisamos de um coração disposto. E, no final, precisamos entender que a advertência que nós lemos agora há pouco, de Hebreus capítulo 3, nos fala a respeito de cuidado
permanente, né? Quando a Bíblia diz, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Isso significa que o estado do nosso coração não é aleatório e nem tampouco determinado por Deus, mas é nossa responsabilidade. Então, meu apelo a você, guarde o seu coração. Dessa forma, você vai honrar a Deus, permanecer perto dele, não vai se afastar, não vai sofrer os prejuízos espirituais. É sua responsabilidade e para isso você pode também contar com a graça de Deus, mas faça a sua parte.